Por exemplo, Porto Alegre ainda tem área alagada? Sim, tem, principalmente na região norte de Porto Alegre. Região de Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos, uma região bem vulnerável, né, da cidade. E lá tem bastante famílias desalojadas. Houve um pequeno rompimento do dique. Aí a prefeitura disse que não foi um rompimento do dique, mas, enfim, houve um grande vazamento, vamos chamar assim, né, de água no Sarandi, que atingiu ali diversas vilas do bairro e destruiu algumas casas que já estavam numa situação de inundação, mas hoje meio que foram destruídas de fato. Então, é um processo que ainda está se desenvolvendo. Algumas outras regiões já tiveram uma melhora, com o retorno de casas de bomba e também o próprio recuo do Guaíba, né? Principalmente os bairros Menino Deus e Cidade Baixa, ou parte da região central, mas são regiões que ficaram também totalmente destruídas e com muito lixo. Por exemplo, no centro de Porto Alegre, no mercado público, nós temos uma estação do Transurb, né, que é o nosso... Não é metrô porque não é subterrâneo, mas ele tem entradas subterrâneas e ali está tomada, a estação tomada pela água ainda. Então, para entrar ali só se fosse mergulhador, né? Então, tem água acumulada por baixo dos túneis ali que levam as pessoas, né, de um lado ao outro da avenida que levam ao trem. Então, é esse o quadro de destruição ainda digamos, não tem como retornar, mesmo com o recuo da água, retornar às atividades, mesmo nos locais em que a água já não está ocupando. Então, muitas pessoas com seus comércios ainda sendo limpos, tendo que buscar eletrodomésticos, insumos. Então, é uma situação muito difícil, muito triste, e que em Porto Alegre poderia ter sido evitada se o prefeito Sebastião Melo tivesse escutado os técnicos do DEMAI, que é o nosso Departamento de Águas e Esgotos, e tivesse feito os investimentos mínimos necessários nas casas de bombas, nos diques, nas comportas. Era só fazer a manutenção que Porto Alegre não teria vivido o que viveu, mesmo com essa catástrofe, que de fato foi histórica, pior processo ambiental, né, crise ambiental e catástrofe ambiental da história do Brasil, né, em termos de volume, em termos de área destruída, em termos de impacto econômico, de cadeia produtiva destruída e ligações terrestres e, né, até mesmo, por que não, aéreas, né? Nós não temos mais um aeroporto. Então, mesmo com esse quadro, Porto Alegre poderia ter sido protegida se o prefeito Sebastião Melo tivesse feito o básico. Então, é esse o quadro, as pessoas voltando para suas casas, mas sem nada dentro, muito barro. Então, as imagens são extremamente chocantes, muito lixo na rua, e isso é só o início ainda do processo, né? Esse é um processo longo ainda, só de limpeza. A previsão de algumas cidades é que isso vai demorar em torno de 90 dias, somente de limpeza, digamos, quando a água escoar completamente, voltar, né, o rio para o seu leito, as bombas tiverem drenado toda a água que ainda permanece dentro da cidade, porque agora a gente está nesse processo. Por mais que o Guaíba, por exemplo, ou outros rios retornem ao seu leito, a água já invadiu áreas em que ela fica represada, né? Porque a água subiu, passa por regiões um pouco mais, né, que tinham uma elevação, mas são mais baixas. Então a água passou por cima, ocupou lá e agora ela fica represada do lado de lá, por mais que o rio baixe. Então ela equalizou e ficou represada para o lado de lá. Então tem que ter bombas de alta pressão para retirar essa água. Tem mais de 40 bombas sendo instaladas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana. O governo federal está organizando a vinda dessas bombas. Algumas já foram instaladas, outras estão vindo da Sabesp. Nós temos também bombas, né, de produtores rurais, empresas, enfim, várias bombas de sucção de água foram trazidas e estão operando nesse momento para tentar tirar essa água das regiões em que ela ficou represada, e que são várias regiões de várias cidades. São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre tem essa realidade, e Porto Alegre ainda tem muitas casas de bomba que não podem operar porque foram atingidas pela água ou
a energia elétrica não chega nessas regiões. Então, é um caos completo, mas em Porto Alegre, especificamente, tem uma assinatura direta do prefeito Sebastião Melo. Tem essa denúncia de um deputado do PSOL. Na verdade, é uma informação que vem da jornalistas, né? E aí foi repercutido, né? E que é exatamente... Essa informação já está circulando desde o primeiro dia que inundou ali o centro de Porto Alegre, né? Que desde 2018, o prefeito Sebastião Melo tem sido informado, ele assume a prefeitura em 2021, na verdade. Mas desde 2018, a prefeitura tem sido informada sobre necessidades de obras e manutenção das bombas, das casas de bombas, né? Que são um departamento, antigo departamento de esgoto pluvial. Nós tínhamos um departamento de esgoto pluvial focado simplesmente na proteção da cidade frente às águas, a partir do sistema de diques, muros, comportas, casas de bombas que nós temos, que suportaria, em tese, até 6 metros de cheia do Guaíba. O Guaíba chegou a 5,30 metros, e muito menos do que isso já houve o colapso desse sistema por falta de manutenção. Comportas foram arrancadas pela pressão da água, outras comportas tiveram vazamentos severos porque não tinham a borracha nem os parafusos necessários para o seu isolamento. Sacos de areia que deveriam ter sido colocados por dentro foram colocados por fora e não tinham cimento e nem o material correto no seu entorno, que não é aquele plástico fechado, deveria ser um plástico permeável, né? Tipo esses sacos de ração. Não foi feito dessa forma. As casas de bombas que já tinham sido alertadas que precisavam de manutenção desde 2018 e em 2023, depois da cheia do Guaíba, da enchente, que foi mínima em Porto Alegre, mas já acendeu um alerta em setembro e novembro, o DEMAI novamente alerta a Prefeitura de Porto Alegre de que precisam de manutenções urgentes nas casas 13, 17 e 18, que são as casas de bombas principalmente próximas ao Guaíba, na região mais central, e que precisavam de elevação porque a água poderia atingir e elas ficarem inviáveis. E a Prefeitura, o prefeito Sebastião Melo, não fez nenhum movimento nesse sentido, nenhum investimento, muito antes pelo contrário, ele continuou não investindo absolutamente nada, como já tinha feito em 2023 e 2024, nenhum investimento, nenhum início de licitação para fazer qualquer tipo de manutenção ou início de processo de manutenção. Então, ele tem uma assinatura direta, porque foi exatamente essas casas de bombas que, ao serem atingidas pelo volume de água, permitiram que a água avançasse ainda mais pelos bairros centrais da cidade, e aí começou um colapso, uma reação em cadeia, porque foi caindo uma casa de bombas, aumenta o volume da água, é obrigatório desligar a rede elétrica, porque fica tudo eletrificado, e aí essa rede elétrica alimentava outra casa de bomba, que teve que ser desligada, e aí começou o caos completo, e a água tomou conta da cidade, a ponto de nós termos, das 23 casas de bomba, somente 3 casas de bomba funcionando no pior momento da crise. Então, sinto muito, mas o prefeito Sebastião Melo, ele tem uma responsabilidade direta. Alguns vão dizer, mas bem, faz 20 anos ou 30 anos que as casas de bombas não recebem uma reforma decente, ou desde a década de 70, por exemplo, tem pessoas dizendo, né, que foi a última grande iniciativa em relação aos nossos diques, nosso sistema de contenção de águas. Mas eu quero chamar a atenção. O prefeito Sebastião Melo, o grupo político do prefeito Sebastião Melo está na Prefeitura de Porto Alegre desde 2005, quase 20 anos. Há quase 20 anos, essa administração está sendo tocada por esse grupo que hoje está na administração. Sebastião Melo, inclusive, já foi vice-prefeito de Porto Alegre, mesmo durante o governo Marquesan, em que o Melo disputou o segundo turno, o MDB, os partidos que hoje estão com o Melo eram base do Marquesan, e foi durante o governo Marquesan que o departamento de esgoto pluvial foi colocado dentro do DEMAI, deixou de ser um departamento que cuidava exclusivamente disso, para passar a ser um setor de dentro do DEMAI, porque o objetivo do Sebastião Melo, e anteriormente do Marquesan, do PSDB, do mesmo partido do Eduardo Leite,
era a privatização do DEMAI, continua sendo, na verdade, a privatização do DEMAI, e por isso fizeram esse sucateamento criminoso, e quem está pagando essa conta é a população de Porto Alegre, são os comerciantes, os moradores, né, as regiões periféricas, principalmente da região norte, que sofrem agora com essa escolha deliberada por parte do Sebastião Melo de não investir, de sucatear, de não escutar os alertas que estavam sendo realizados pelos servidores públicos do DEMAI.